Daqui a 100 anos, tudo que nós conhecemos de alguma forma será apenas história. Se nós formos a geração que vai receber o nosso Senhor Jesus, nós não estaremos aqui para as coisas que devem preceder o seu retorno para estabelecer o seu reino. O assunto dos últimos dias, o assunto do fim do mundo, é um assunto que toma a imaginação das pessoas, mas nem todas as pessoas são ensinadas por Deus para saberem o que de fato precede ou a composição do fim do mundo. Eu lembro de uma vez que estava viajando com um grupo da igreja, e aí por alguma razão, no caminho de volta, já tarde da noite, o carro deu um problema, precisamos parar, pela graça de Deus conseguimos chegar a um pequeno vilarejo, conseguimos parar, estacionar o carro na praça e estava tendo um culto campal. Nesse culto campal, uma criança cantava um cântico futurista, um cântico apocalíptico, e aí ele terminou aquela canção dizendo: igreja, prepare-se para o apocalipse. Se você não riu, é porque você não entendeu. O Apocalipse não é um momento, o Apocalipse é um livro da Bíblia. O Apocalipse não é um filme. As coisas apocalípticas, que podem de alguma forma se referir ao futuro, precisam ser compreendidas à luz do que Deus tem ensinado. Então, quando nós retornamos para Lucas capítulo 21 e vemos Jesus falando de eventos futuros, e as coisas que devem acontecer, isso atrai não somente a atenção dos discípulos, mas a todos nós. Então abram lá em Lucas capítulo 21, enquanto nós retornamos para lá, quero que vocês lembrem o que está acontecendo aqui. O nosso mestre está na quarta-feira, amanhã ele deve ser preso, e depois de preso deve morrer na sexta-feira pela manhã. E enquanto ele está lá no templo, do versículo 1 até o versículo 4, Jesus está observando aquelas pessoas, o que eles estão fazendo. E aí depois disso, enquanto Jesus está caminhando, passando, as pessoas começam a falar bem a respeito das pedras, das grandes pedras, que haviam sido utilizadas por Herodes o Grande, no processo de embelezamento e expansão do átrio posterior, paredes do lado de fora do templo. Este segundo templo aqui é chamado também de templo, o grande templo de Herodes, porque essa foi uma das grandes coisas que ele fez para ter o apreço dos judeus. Ele pegou os recursos e investiu para construir ou expandir este templo aqui. Então os homens estão olhando essas pedras gigantescas, lavradas, polidas, algumas com 500 toneladas, tão justapostas, de maneira quase perfeita, que até um papel era difícil ser colocado entre elas, uma lâmina é difícil passar. Enquanto eles estão lá absorvidos com a grandeza do templo, que refletia a religião daquele período, que estava maculada, maltratada por hipocrisia, inflamada com inveja, com maldade, com ranço, com consumismo, com idolatria, com hipocrisia e falsidade. Jesus escuta isso e ele faz uma declaração que, para aqueles que estavam lá e compreendiam o templo, era uma declaração bombástica, como se dissesse que um monumento religioso gigantesco, nacional, fosse destruído. Vocês estão vendo essas pedras aqui? Eu digo a vocês que virão dias em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A partir do versículo 7, os discípulos querem saber o que é isso. Mestre, quando será isso? E qual haverá o sinal, ou qual será e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Eu já disse para vocês que eles não querem simplesmente saber quando o templo será destruído. A destruição do templo, a remoção do sistema religioso, a destruição disso que representa a ligação do homem em Deus, da perspectiva de Israel, essa percepção revelada na Escritura, isso marca o desdobrar e o desenrolar de um momento que é o fim do mundo. É exatamente por isso que no final do versículo 9,
Jesus diz: mas o fim não será logo. Porque a destruição do templo e o fim do mundo estavam associadas na cabeça daquele que era um judeu piedoso. Quando Deus vai remover essas estruturas e estabelecer outras, quando Deus vai cumprir o que prometeu, quando Deus vai reinar entre os homens, quando nenhuma mediação será necessária, quando Deus finalmente trará a justiça, quando Deus vai romper de fora para dentro, trazendo as promessas como ele havia dito. Quando é que vai ser isso? Qual é o sinal, que o pontapé inicial para que o fim chegue? E aí Jesus, escutando isso, ele vai responder, e a resposta de Jesus é um pouco diferente do que a gente tem acostumado. Jesus não estabelece aqui uma linha cronológica do que ele vai fazer. A gente já viu isso. Do versículo 8 em diante, a gente vai ler. Vamos ler até o versículo 19. Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da tua ajuda, de novo. Agora que a tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra. Senhor, não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito nosso Senhor, que sejas o nosso professor, que nos instrua e nos ensine. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Que o que for humano seja esquecido. Aquilo que vier na autoridade do Senhor, no entanto, que seja o martelo que despedaça a penha. Eu peço que o Senhor nos prepare. Nos prepare a vivermos bem entre o hoje e o fim. Que esse período de antecipação, esse período entre o hoje e o fim, seja marcado por instrução das nossas expectativas, como nos relacionamos com esse mundo, contigo mesmo, com os outros, com Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. A resposta de Jesus, então: tenham cuidado. Veja que depois de dizer sobre a presença de muitos enganadores ou pessoas que irão desejar tomar o lugar de Cristo, dizendo que o momento chegou, prenúncios de pessoas que sabem o tempo, sabem as horas, sabem o que vai acontecer, Jesus diz para ele: não vão atrás deles. Depois no versículo 9 diz que haverá guerras, haverá revoluções, mas o fim não será logo. Nós vimos na semana passada que Jesus, aqui ele pega a linha do tempo
E ele diz que determinadas coisas devem acontecer, mas isso não deve ser compreendido como sendo o início do fim, né? Essas coisas não são, o fim não está próximo. Depois do versículo 10 e 11, ele fala de outras coisas, dentro desse período aqui, um período que é na frente, mas é antes do fim. Então, do versículo 8 até o versículo 11, Jesus está caracterizando o que vai acontecer, como é que o mundo, a geopolítica do mundo vai cambiar, vai mudar a partir dali. Mas essas coisas não devem ser compreendidas como o início do fim. Isso deve manter o nosso coração protegido contra aquela ansiedade, a falta de controle, achando que as pessoas em si têm poder suficiente para dar fim à história, de que é a força do homem, que é o controle bélico, que é a capacidade intelectual, que são as ideias, no final das contas, que caminham, que movem o mundo para o final, que o mundo ou os homens acham que é. Não, o mundo tem uma história, tem um enredo traçado pelo próprio Senhor, e nesse enredo traçado pelo soberano, ele prevê, profetiza que haverá depois da sua ausência um longo período que ainda não é o fim, caracterizado por dificuldades, por heresia, por falsa profecia, por videntes, por rumores, por guerras, por pestes, por sinais, por um bocado de desgraça. Isso não é o fim. A história não somente caminha para um final estabelecido por Deus, mas Jesus diz, não pode se deixar enganar por sinais que marcam ou que não marcam o início do fim. O fim não será realizado por sinais. O fim vem quando Deus diz que o fim é de fato estabelecido. Para que fique claro, no versículo 12, aí no começo, prestem atenção, Jesus volta para os seus discípulos. Antes, porém, de todas estas coisas. Quais coisas? Essas coisas que ele falou nos versículos anteriores, do versículo 8 até o versículo 10. Antes, porém, antes dessas coisas que são antes do fim, é isso que vai acontecer com vocês. Então Jesus, ele olha para o futuro, ele prevê que haverá um futuro, ele deve voltar, ele vai falar um pouco mais na frente, e antes do seu retorno, haverá muita guerra, rumores de guerra, e isso, a gente não deve imaginar que essa constância de guerras, de rumores de guerra, de nação se levantando, dificuldades e pestes e mazelas, essas coisas devem marcar o início do fim. Não. Haverá um tempo de grande tribulação logo no final, mas essa tribulação constante e perene que marca a história humana não é o início do fim. Depois de falar sobre isso, que é essa característica dessa história que ele está levando, Jesus volta para os seus discípulos. É como se dissesse, essas coisas aqui vão acontecer, mas eu quero focar a atenção em vocês. Antes de todas essas coisas que eu estou dizendo acontecerem, vai acontecer algumas coisas com vocês. Antes de todas essas nações, de todas essas tribulações, de todos esses sinais, de toda essa pestilência, de toda essa guerra, que parece ser fora, do lado de fora, na órbita, no controle do mundo aqui, na esfera do mundo, eu tenho algo a dizer para vocês. A vida não ficará legal a partir deste momento para aqueles que são meus discípulos. É como se Jesus pegasse na bochecha dele e dissesse, ei, presta atenção. Não fiquem preocupados com essas questões sobre o fim será estabelecido por mim. Eu tenho as coisas todas traçadas e orquestradas, mas eu quero que vocês antecipem, quero que vocês tenham em mente a expectativa. Eu estou instruindo vocês para se anteciparem de como, a partir daqui para frente, o mundo vai lidar com vocês. O mundo não será um lugar legal para aqueles que são comprometidos comigo. E é sobre isso que eu quero que nós nos concentremos hoje. Quero que nos concentremos em duas coisas que Jesus diz a respeito dessa esfera, desse momento, que é o presente dos apóstolos, o tempo presente dos apóstolos, e tem sido
o presente de todos aqueles que querem viver piedosamente. E o meu objetivo em olhar mais profundamente esses dois aspectos da vida antes do fim, a vida entre o hoje e o fim do discípulo de Jesus, é ajudar-nos, irmão, nas nossas expectativas. É ajudar o pai e a mãe que deseja criar os filhos e começa a prometer determinadas coisas ou antecipar que se a filha ou o filho fizerem determinadas coisas, andarem por determinados caminhos, aquele determinismo cristão, achando que tudo vai ser às mil maravilhas, que ela consegue controlar o ódio que o mundo terá contra os seus filhos, se o seu filho de fato seguir a Cristo. Jesus então chama a atenção: antes, porém, de todas estas coisas. E a primeira coisa que ele diz é que o mundo não será um lugar legal para os discípulos de Jesus. Vocês serão presos e perseguidos, duas palavras que descrevem não necessariamente a injustiça, mas o que deve acontecer. Ele amplia um pouco mais, diz que serão entregues às sinagogas. Naquela época a sinagoga funcionava como um tribunal, e o tribunal era um tribunal religioso. Ser expulso da sinagoga, vocês lembram de João capítulo 9, significava não ter a liberdade de comprar, de vender, de negociar. As sinagogas não somente instruíam, mas funcionavam como fóruns. E aqui o texto está dizendo: vocês serão entregues às sinagogas, serão lançados ali. Das sinagogas vocês caminharão para as prisões, serão julgados civilmente e religiosamente e serão condenados. Vocês serão levados à presença de reis e governadores. Aqui Jesus antecipa que essa mensagem, esses discípulos, vai ultrapassar as fronteiras de Jerusalém, de Judeia, de Samaria. Aqui Jesus antecipa que essa mensagem, por meio dessas pessoas, irá alcançar reis e governantes e autoridades, não somente as autoridades religiosas da sinagoga ou os juízes que levam à prisão, mas reis e governantes. Vocês serão levados a muitas pessoas. Mas o grande toque que Jesus quer que os discípulos entendam é que essas coisas acontecerão não porque eles fizeram algo de errado, não porque eles deixaram de pagar, não porque foram caloteiros, não porque foram ladrões, não porque fizeram passeatas, não porque fizeram bate-panela, não por causa dessas coisas. O texto é claro no final do versículo 12: por causa do meu nome. E aí eu quero que vocês entendam, pense esses discípulos ouvindo isso. Peraí, o Senhor está dizendo que antes do fim, nesse período agora, entre o hoje e o fim, entre o hoje e o retorno do Senhor para estabelecer, o Senhor está dizendo que haverá injustiça, que haverá perseguição, que haverá prisão, que haverá entrega, o Senhor está dizendo isso, e essas coisas acontecerão não porque cometemos algo ruim, mas por causa da nossa associação com o nome de Jesus? E a resposta é sim. Sim, será por causa da associação com o nome de Jesus. Isso nos chama a atenção, irmãos, que naquela época as coisas eram bem preto e branco. Hoje em dia, com o acúmulo de informação e o acúmulo de liberdade, as coisas não são tão claras como eram antes. As pessoas podem levantar a mão, podem recitar um catecismo, podem decorar determinados versículos, podem ser igrejados, podem vir para o culto e mesmo assim não são salvos. Naquela época as pessoas estavam compreendendo que assumir um compromisso com Cristo ou tomar o seu nome sobre si significava ser perseguido, inevitavelmente, e com certeza ser aprisionado, ser enxotado, ser restringido, ser isolado, e para alguns significava sofrer o martírio. Esse foi um dos grandes problemas que a mudança no século IV que Constantino fez, quando tornou o cristianismo uma religião padrão, uma religião oficial, porque aquelas pessoas, elas já não migravam para o cristianismo por meio de conversão, mas por meio de associação. O cristianismo deixou de ser uma crença. A fé que eu tenho, que me custa, mas é a convicção que eu tenho de que Jesus é Senhor e
e Rei, Ele é o meu Salvador e eu me devoto a Ele. Agora não, por conveniência ou por associação, o cristianismo perde a sua força e se torna um recinto, um antro de hipócritas. O cristianismo institucionalizado, que não agrega dentro da igreja por conversão, por mudança de vida, arrependimento e fé, é promovido e acrescentado por hipócritas falsos. Pessoas que caminham para frente apenas seguindo a maré. É o que é legal ser cristão, é legal saber determinadas coisas. E aí a gente vê a linguagem que era nossa, irmão, Deus te abençoe, está amarrado até. Linguagens que eram nossas, está na boca de todo mundo. Ele pode fazer isso, mesmo que ele solte um palavrão ali na frente, esculhambe a mãe do outro, um pouco mais na frente, é irmão, Jesus, vai dar certo, está vencido, é a vitória. Nessa época não. Os discípulos de Jesus estão sendo familiarizados com o estilo de vida que tem passado ao longo da história. O texto diz que essa perseguição, ela virá dos momentos ou dos lugares e origens as mais diferentes possíveis. Já vimos que ela pode vir de maneira religiosa, por meio das sinagogas, reis e governantes podem fazer parte, ou seja, o Estado pode fazer isso. Mas o verso 16, ele retoma a questão do aprisionamento, da perseguição, e ele coloca outras pessoas mais próximas. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Essa perseguição por causa do nome de Jesus, ou a dedicação exclusiva a Jesus, ela vai ser demonstrada por causa ou por meio daquilo que nós estamos dispostos a perder por conta de Jesus. Os elos familiares, a irmandade, parentes e amigos, tudo fica atrás por causa de Jesus. E Jesus profetiza isso. Perseguição por parte dos familiares, perseguição por parte do Estado, perseguição por parte do próprio sistema religioso. É o que Jesus falou em João capítulo 15, verso 18 a 20. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Não sei quando nós esquecemos disso. Mas Jesus promete tribulação, injustiça e maldade dos outros para conosco, porque nós temos o nome de Jesus. Com base nisso, eu queria dar uma explicação para vocês. Porque quando nós pensamos sobre isso, nós temos a tendência de justificar a chateação que as pessoas têm contra nós, porque nós somos crentes, quando na verdade nós não nos comportamos como discípulos de Jesus. O filho que diz que está sendo perseguido por seu pai, porque o seu pai manda ele lavar a louça ou manda ele lavar o cachorro, e ele diz: papai, não posso, estou decorando João 3,16. Ele está em pecado. Pastor, ore por mim, estou tendo grande dificuldade no meu trabalho. O que é que está acontecendo, pastor? Na hora lá do trabalho eu tenho que fazer um processo, eu quero ouvir a pregação do Senhor. Isso só pode ser o diabo indo sobre minha vida. Eu quero escutar a palavra de Deus ali, num período, é só uma hora. Qual o problema? Eu estou sendo perseguido na minha casa, minha esposa, o meu pai, a minha mãe não dá conta. Por quê? Porque ela fala e eu, como eu estou escutando a palavra de Deus, eu não dou atenção. Eu digo: mãe, agora não. Estou ocupado ouvindo o que Deus está dizendo. A senhora não está entendendo. É porque a senhora é uma incrédula. Que Deus tenha misericórdia. Queima ela, Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, dificuldades como essa foram curtidas por aqueles a quem Pedro escreveu. Ele diz: olha, se vocês estão sendo perseguidos, que nenhum de vocês sejam perseguidos por ser ladrão,
ou mexeriqueiro, ou blasfemador, ou fofoqueiro, ou enrolão, não. Mas se vocês são perseguidos e sofrem por causa de Cristo, porque são cristãos, glorifiquem a Deus. Se você não obedece a sua mãe, não obedece o seu pai como discípulo de Jesus, não ajuda em casa, se você é preguiçosa, se você é preguiçoso, se você não ama a sua esposa, se você não se submete, abrindo mão dos seus direitos para servir a sua mulher e está recebendo crítica e perseguição, se arrependa. Permita que essas coisas se concretizem na sua vida, não por falsear a sua irresponsabilidade, os seus pecados com perseguição, mas porque você, como discípulo de Jesus, tem procurado fazer aquilo que é da vontade de Deus. Isso aqui, irmãos, por causa do nome também nos livra daquela ideia política. O cristianismo tem sido quase que politicagem. Antes de sermos esquerda ou de direita, do norte, do sul, de cima para baixo, nós somos discípulos de Jesus. E nós concordamos com aquilo que Jesus diz. Nós não abraçamos o político ou a politicagem, esquerda, direita, norte, sul, como se fosse um pacote completo. A verdade está na palavra de Deus. Então, nós podemos ficar mais perto de um ou de outro à medida em que essas ideias, vertentes e verdades se coadunam com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que nós somos contra o aborto e não tratamos o aborto como se fosse política pública. É por isso que nós somos contra esse progressismo que remove as responsabilidades, que transforma essas ideologias de diminuição das responsabilidades, da psicologização das atividades, tirando as pessoas de uma possibilidade de receberem perdão e cura e transformação. Essa psicologização que transforma os erros e pecados em nomes, em doenças, em tiragens, em logotipo, removendo dos homens o que os homens podem e devem fazer de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos contra por causa de Jesus. Não é por causa de um partido, não é por causa de um político, não é por causa de esquerda, direita, de norte ou de sul, é por causa de Jesus. Eu quero encorajar vocês, irmãos, a dizerem por que vocês não creem, por que vocês concordam, por que vocês discordam, não porque isso pertence a um determinado parâmetro político, mas porque é isso que Deus diz. Porque é isso que Deus diz. Perseguição é por causa do nome. Perseguição não é porque a gente é de direita. Perseguição não é porque a gente é de esquerda. Essas outras perseguições, elas não são essa aqui. Perseguição não é porque o fulano de tal tem uma coisa de cabide, o outro. A perseguição precisa ser por causa, a nossa, a que importa, a que vale, é esta. Por causa do nome de Jesus e os valores de Deus, que aqui são acossados pelo mundo. Não por causa de vertentes. Nós não fazemos isso. Por causa de Cristo, por causa de Cristo somente. É por causa de Cristo que nós dizemos contra esta promoção de qualquer assistencialismo, não assistência, mas o assistencialismo que acaba desvirtuando a dignidade dos homens, aleijando as pessoas, removendo a responsabilidade dada pelo próprio Deus, de homens e mulheres trabalharem para promover para os outros o mandato cultural. Esse assistencialismo que premia os preguiçosos, que achata a dignidade humana. É por causa de Cristo que nós vamos contra qualquer ideologia woke e dizemos que ela deve ser condenada. Que nós dizemos que o orgulho é o orgulho da heteronormatividade. É que homem e mulher foram criados pelo grande Deus com igual dignidade, foram criados para se complementar em todos os níveis. Não por causa de uma ideologia política, mas porque esta é a verdade de Deus. E aquelas que se habituarem e se adequarem à melhor maneira da vida ser vivida, que se encontra em sua palavra, nós vamos estar mais próximos. Mas se essas mesmas mudarem, será por causa do nome de Cristo.
Então, o mundo não será um lugar legal para os discípulos de Jesus. Para os discípulos de Jesus, não para aqueles que são de direita ou de esquerda. Não será um lugar para os discípulos de Jesus. Mas no meio desse processo todo, tem algo aqui que realmente me chama a atenção. No começo do versículo 13, olha o que o mestre fala. Lembra que o mestre está profetizando, ele está descrevendo o futuro. E ele diz, olha, com vocês vai ser assim, vocês serão colocados de um lado para o outro, serão levados à prisão, aparecerão diante de governantes, isso acontecerá, serão restringidos em suas liberdades por causa de mim. Eu serei o foco, eu serei a convergência, o meio que dividirá as pessoas, pai, mãe, parentes, amigos, tudo será dividido pelo relacionamento comigo. Sim, eu direi dividir não somente a história, mas a humanidade, não importa quanto tempo dura, em dois: aqueles que são por mim e aqueles que são contra mim. Mas, no meio de tudo isso, enquanto vocês são trazidos para essas pessoas, quem está por trás disso? Não seja tão rápido em dizer, é o cão. O texto diz assim, isto, verso 13, isto acontecerá. Isto o quê? A prisão, a perseguição, a entrega nas sinagogas, o ser levado à presença de reis e governantes por causa do nome de Jesus. Essas coisas, essa restrição da liberdade e injustiça, porque esses homens não cometeram nenhum mal, é por causa do nome de Jesus. Essas coisas, elas acontecerão com um propósito de Deus, subjacente ou anterior. Qual é? Para que vocês deem testemunho. Como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, que haverá nesse tempo, entre o hoje e o fim, haverá permissão de minha parte, para que vocês sejam justiçados e levados de um lado para o outro, por causa do meu nome. Mas Jesus vai mais além. Não é de permissão que ele está dizendo aqui. É a providência, a soberania a serviço da missão. É como se esses discípulos, eles estivessem à mercê do próprio Senhor, que não somente os salva, mas os controla, o seu presente e o seu futuro, e agora consegue utilizar até a restrição da liberdade para fazer valer a sua vontade. Ele deseja que a sua mensagem apareça para as pessoas, outras pessoas, pessoas tão diferentes, tão distintas, que a única maneira de chegar lá seria por meio do aprisionamento. Mas, no meio do aprisionamento, essas pessoas teriam condições de perceber o valor de Cristo, porque essas que foram presas e levadas até lá injustamente, elas não deixam de falar sobre Cristo. Elas olham para a sua história, olham para a sua restrição, olham para as prisões, olham para as perseguições, e elas entendem, isso aqui faz parte do script. A situação não muda quem eu sou. As minhas responsabilidades como discípulo de Jesus é testemunhar sobre Jesus. É impressionante que Jesus, ele diz, vocês serão testemunhos, isso acontecerá para que vocês deem testemunho. O propósito disso, eu permitirei, empurrarei, usarei a minha soberania para guiar vocês nesse processo para que deem testemunho sobre mim. Eu fico pensando de novo, somente aqueles que estão presos pelo nome de Jesus teriam condições de se permitirem ser presos por causa de Jesus, para darem testemunho de Jesus. Já contei para vocês essa história, mas todas as vezes que eu vejo textos como esse, me lembra a atenção. Nosso missionário que está na Madeira, o Ronaldo, todo mundo sabe que ele teve uma vida de clandestinidade, de crime. E aí, pela graça de Deus, ele foi preso, ficou um tempo recluso e conheceu a Cristo na cadeia. Por essa mesma graça, ele foi solto. Depois de ser solto, ele completou os seus estudos, voltou a estudar, começou a trabalhar no centro, vendendo coco,
O Senhor, naquele processo de discipulado, foi trabalhando na vida dele, ampliando o seu desejo até de servir, de evangelizar, lhe dando dons, oportunidades e tal, enquanto ele estava já trabalhando como frentista, mexendo com dinheiro limpo de drogas, limpo de crime, réu confesso, assinando, fechou a sentença, tem um número de anos que pode ser cumprido em liberdade, e aí ele foi sentenciado culpado, depois de converter-se, ele foi réu confesso de todos os crimes, e ele precisou retornar. Um dia ele saiu para assinar aqui no fórum, e aí não retornou mais, foi para a cadeia, cumprir uma parte do regime fechado. Dali foi foi muito difícil para mim. Nessa época eu estava discipulando, a gente tinha uma boa amizade, minha preocupação não era nem tão Ronaldo, minha preocupação era, eu não conseguia entender as razões, realmente eu não entendia as razões. Eu não entendi o porquê. A coisa mais normal é que talvez eu e você, acontece uma coisa, você é preso injustamente, você pensa logo no cão, é o cão que está por trás disso. Você tem uma doença, você é enviado para um outro lugar, você tem um trabalho, e aquele trabalho é uma desgraça, tem perseguição no trabalho, dificuldade, é recluso, aí você pensa que é coisa do cão. E aí fomos tentar visitar, ele estava na Capturas ainda, não tinha descido para o presídio. Então fomos visitar, e aí consegui entrar pela graça de Deus. Cheguei lá, chorei o que só, não consegui falar muito, mas Ronaldo estava rouco. Eu disse, pronto, ele deve ter espancado aqui, batido que só e tal. Eu disse, filhão, tu está rouco de quê? Ronaldo estava na cela, pregando o evangelho para o camarada que estava no final do corredor, do outro lado. Do outro lado. É o que ele pediu. Pastor, manda uma Bíblia para mim. Aí eu mandei a Bíblia para ele, e ele lia e pregava do lado de lá. Foi a partir disso que nós iniciamos um trabalho entre os detentos. Ele desceu para o presídio, e lá nós íamos visitá-lo, e a partir dali começamos um trabalho entre os presídios, e ele se tornou como se fosse um missionário, vendo droga todo dia, permanecendo limpo, mostrando a realidade da conversão. Eu lembro do testemunho da juíza. Por que você fazia isso? Eu disse, eu era o testemunho. Por que você fazia? Ele fazia isso, ele roubava essas coisas por falta de Deus. E a senhora do Ministério Público disse, ele usava droga? Usava droga. Aí ela disse, essa é a razão que a gente quer, essa é a razão que a senhora quer, mas essa não é a verdade. Ele usava droga porque tentava encher um vazio que a Bíblia diz que só é preenchido por Deus. Ao terminar a sessão, a juíza dizia, rapaz, é a primeira vez que eu vejo algo assim. Eu nunca tinha presenciado, porque nesse regime as pessoas se convertem, desconvertem, se convertem, enconvertem, descobertem. É a primeira vez que eu estou vendo aqui, ele mantendo a sua integridade, confessando os seus erros. Não acho que foi o diabo que levou o Ronaldo para a prisão. Por que seria? Só porque foi difícil? É assim que a gente olha a mão de Deus, o grande Deus, que é bom e que nos ama e que nos deu o seu Filho. Ele só vai nos dar aquilo que é bom da minha perspectiva. Quer dizer que o grande Deus, que é mais sábio do que todos nós juntos, o grande Deus que não precisa de conselheiros, que não age por meio de plebiscito, o grande Deus que rege todo o universo, que julga e observa os milhares de milhões de anjos e demônios, junto com os humanos que vivem e os que já estão mortos, esse que recebe a atenção, que tudo está diante dele, não teria condições de utilizar tudo ao seu dispor para algo mais elevado do que simplesmente nos deixar felizes. Jesus disse para os seus discípulos, o negócio vai ficar difícil, o mundo vai odiar vocês. Vai ser por minha causa, vai ser por minha causa. Se vocês não quisessem, se vocês não estivessem comigo, talvez o mundo amaria vocês, mas o mundo não vai, o mundo vai odiar vocês, vai perseguir vocês. E sabe o que mais? Parte disso vai ser uma consequência natural do seu relacionamento comigo. E eu vou utilizar toda a rejeição do mundo.
Eu vou utilizar o ódio que eles têm e toda a trama maligna que eles têm em seu coração para dar para eles o que eles precisam ouvir. Eu vou reverter e conduzir todas as coisas, utilizando pessoas comprometidas com o meu nome, para levar as pessoas que desejam maltratá-los, injustiçá-los, tolhê-los, machucá-los. Eu colocarei as minhas testemunhas diante deles, e eles vão ouvir o valor que eu tenho na vida dessas pessoas. Quando eles abrirem a boca, não para reclamar, não para desgraçar, não para culpar todo mundo, não para soltar palavrão, impropérios à torta à direita, mas para testemunhar sobre quem eu sou. Eles compreenderão a minha soberania, trabalhando em prol da minha missão para tornar o meu nome conhecido em toda a terra. Não é assim em toda a história? Tertuliano, no 2º século, na época do pão e circo, na época do Coliseu, as pessoas morriam ali no Coliseu, morriam na arena, fustigados por varas, sentando em cima de brasas vivas, sendo comidos por feras ou fustigados por outras feras, chifrados. A cada pessoa que se convertia, que morria lá, 100 pessoas no Coliseu se convertiam. Por quê? Porque as pessoas davam testemunho não somente de morrer, mas como eles morriam. A história conta que eles se reuniam e encorajavam uns aos outros enquanto estavam sendo crucificados. Não blasfemavam, não reclamavam, não faziam ameaça, não praguejavam, mas oravam uns pelos outros. Se ajoelhavam e oravam o Pai Nosso enquanto as feras vinham para comê-los. O que é isso? Isso é a profecia de Jesus acontecendo. Isso é a vontade de Deus maior do que o meu conforto. Isso é a vida sendo compreendida em direção a Deus, para a glória de Deus, e não para aquelas coisas que eu quero, que eu amo e que eu gosto. Essas coisas aqui são tão reais que às vezes eu acho que isso aqui é quase alienígena. Isso aqui vai contra o nosso coração que deseja viver em função de si mesmo. Não é à toa que Jesus falou: seguir a mim, ou ser meu discípulo, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Filho. A profecia está dizendo que haverá por trás, existe muita pressuposição aqui. Dizer que acontecerá para quê? Com o objetivo de que vocês deem testemunho. Pressupõe o controle do Senhor sobre tudo que existe. Sobre com quem nos encontramos, sobre onde nos encontramos, sobre os processos se dão certo ou não, sobre a dor que nós sentimos, sobre perder determinadas coisas, sobre ser aprisionado injustamente, com as pessoas com as quais lidamos, com a nossa liberdade e com a nossa segurança. Lá está o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Esse texto também pressupõe que o Senhor deseja ser conhecido e usar as nossas dificuldades para o bem dos outros, mesmo que sejam aqueles que nos fazem o mal. Esse texto também pressupõe que não existem desculpas para compartilharmos a mensagem do Senhor. As circunstâncias não ditam o que somos e por isso não ditam o que vamos fazer. A igreja de Antioquia foi plantada assim: matam Estevão, Saulo se anima, traz ameaças para a igreja, o pessoal sai lá de Jerusalém para salvar a própria vida, e o pessoal sai e eles pregam o evangelho. E a igreja mais importante do Novo Testamento, aquela que muda o centro gravitacional do cristianismo, de Jerusalém para os gentios, em Antioquia é criada. Ela é plantada por gente normal, discípulos de Jesus, sem educação formal, sem nome, sabendo o que eles eram, e por isso iriam fazer o que tinham que fazer, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Meu irmão, onde você estiver, minha irmã, aonde você estiver, no meio das injustiças que você tem passado, debaixo das perseguições, no ambiente mais hostil que você estiver, entenda que a providência trouxe você até essa situação e esse ambiente como discípulo de Jesus.
Tome uma decisão diante de Deus de parar de praguejar, de parar de reclamar, de parar de se maldizer, mas entender a provisão e a providência do Senhor e de alguma forma, Senhor, como eu posso glorificar ao Senhor? Como eu posso responder a essas dificuldades próprias aqui, como discípulo do Senhor? Me ajuda a ver a tua providência e ver o que o Senhor deseja que eu faça. Me ajuda nisso. No meio de tudo isso, é exatamente isso que o texto diz no verso 14, ó. No meio desse processo, no meio da injustiça, tomem, pois, a decisão. Ele manda vocês tomarem a decisão. Qual é a decisão? Contrate outro advogado. Procure o Serasa. Converse com o seu primo segundo, que é amigo do político tal, que ele pode ajudar você. Com certeza, fale com esse ou aquele outro para resolver esse negócio e aliviar essa tensão, para migrar para outro canto, para a gente ter as coisas aqui. O texto diz: tomem a decisão de não se... Não parece ser coisa de doido, não? Ô Senhor Jesus, espera aí, o Senhor está dizendo que entre o hoje e o fim só vai ter P. Tá. E aí o Senhor está dizendo que o Senhor está por trás disso com o propósito de que a gente dê testemunho, é isso? Tá. Aí o Senhor está dizendo que quando chegar o momento de eu testemunhar nesse ambiente hostil, o Senhor está dizendo que eu devo tomar a decisão de não confiar em mim mesmo? Eu não me preocupar? Não me angustiar? Não. Nada. Que tipo de conversa é essa? Somente alguém que pertence a Cristo, que confia em Cristo, vai aceitar isso aqui como boa, perfeita e agradável. Jesus, ele não está sendo ruim ou um sádico. Ele entende que nós caminhamos de uma ou duas formas: ou nós dependemos de nós e confiamos em nós para interpretar a realidade e gerir a nossa vida, ou nós confiamos em Deus para gerir a nossa vida, para dizer o que é certo, para controlar e para proteger. O texto diz: a decisão que vocês têm que fazer é não confiem em vocês. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com o que vocês irão responder, com a sua eloquência, habilidade ou capacidade. Não se preocupem, não tenham vocês como foco. Ele diz, e o eu é o enfático aqui no verso 15: eu darei a vocês sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer aos que se opuserem. Exatamente isso que acontece um pouco mais na frente, na morte de Estevão. Atos capítulo 6, verso 8 a 10 diz: enquanto eles discutiam com Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então o que eles fizeram? Mataram Estevão. Mas Estevão morre feliz. Ele morre fazendo a vontade de Deus. Confie em Deus. Leia a sua escritura. Busque ser cheio do Espírito enquanto você é controlado pela palavra do Senhor. Louve ao Senhor, cante a Ele, encontre a sua alegria e satisfação em Cristo. Não dependa de si mesmo, não dependa de energético, não dependa de remédio, não dependa de matar no banheiro se for uma questão de trabalho, não dependa de se ausentar, não dependa do sonho do concurso futuro, não dependa na sua esperança da próxima administração, não dependa, glorifique ao Senhor, dependa de Cristo. O texto está dizendo: eu darei a vocês a possibilidade de você cumprir o que eu quero de você, que é dar testemunho diante dessas pessoas. E você não encontrará ninguém contra você, ninguém resistirá à sabedoria que está sendo dada. Mas esse primeiro aspecto aqui. Entre o hoje e o fim, o mundo não será um lugar legal para os discípulos de Jesus. Mas isso não quer dizer que Deus está fora do mundo olhando ou pescando enquanto a gente sofre aqui. Não.
Porque Ele é um Deus soberano, capaz. Enquanto o mundo cai sobre os seus discípulos, Jesus aparece dando poder, dando propósito. O propósito será que vocês sejam utilizados para dar testemunho. O poder será para que vocês façam isso de uma maneira a trazer glória ao meu nome, para que vocês continuem avançando. Eu darei isso para vocês. Mas o discípulo, ou o Senhor Jesus também, ele continua. E o outro aspecto que ele fala, agora não somente o mundo, ele se volta para os seus discípulos e diz: os discípulos eles irão permanecer firmes. A descrição e a expectativa de Jesus é firme contra os seus discípulos. Ele diz no verso 16: vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Fica imaginando esse pessoal ouvindo isso. Alguns vocês morrerão. E é exatamente isso que acontece no livro de Atos. Ele resume dizendo: todos sem exceção, todos, por causa do meu nome. Ele diz: todos odiarão vocês. O padrão e a normalidade do mundo será um ódio para com os discípulos de Jesus, porque eles representam os valores e o próprio Cristo. O mundo odeia Cristo. Foi assim no passado, não seria agora diferente. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, não por causa do partido político ou das ideias que nós abraçamos, mas por causa da nossa filiação a Jesus Cristo, nosso compromisso de lealdade e devoção a Jesus Cristo, conforme ele é descrito na bendita palavra. Mas, verso 18, surge o consolo: mas não se perderá um só fio da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. É um consolo, amém? Vocês entenderam? Não. No verso 18, Jesus não diz que não haverá tribulação, porque ele acabou de dizer nos 4 versículos anteriores que entre o hoje e o fim haverá o quê? Muita tribulação. O mundo não será um lugar legal para os discípulos de Jesus. Aí agora ele diz: mas não se perderá um só fio da cabeça de vocês. É como se ele estivesse falando de uma certa proteção, de uma certa preservação, de um cuidado especial de Deus para esses que são seus discípulos, esses que sofrem, esses que são injustiçados. O que é isso? A gente já sabe que não pode ser uma proteção completa contra as dificuldades que afetam o físico. O que Jesus está fazendo aqui é reprisando determinados textos da palavra de Deus. Vamos olhar, abram em Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. E eu vou ler alguns desses versículos, mas quero que vocês observem aí as conclusões. Em Lucas capítulo 8, versículo 14, o nosso mestre conta uma parábola sobre os diversos tipos de coração, ou como as pessoas respondem à mensagem da palavra de Deus. A parte que caiu, verso 14, Lucas 8, caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 13, os que estão entre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Lucas capítulo 14. Em Lucas capítulo 14, o mestre, de uma maneira clara, ele desafia aqueles que querem segui-lo. Versículo 25, grandes multidões acompanhavam Jesus e voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pode até querer, mas não pode ser meu discípulo.
E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem o meio de concluir? E verificar se tem os meios, ou para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é um ensino em comum, mas muito normal na maneira como ele ensinou. A única maneira, irmãos, de ganhar a vida, não por obras, a única maneira de provar que esta vida perene e verdadeira, a vida que Deus tem para dar, é perdendo essa vida aqui. Lucas capítulo 9, é isso que o nosso Senhor vai ensinar. Todo aquele que quiser salvar, vimos na mulher de Ló, no capítulo 17, todo aquele que tentar preservar a vida aqui, esse perderá outra vida. É como um jarro. Se você não encher com determinadas coisas, não encher com a verdade aqui, outras coisas encherão isso aqui. Duas coisas, é a lei da impenetrabilidade. Já ouviram falar disso? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A vida que Deus tem para dar ocupa a alma daquele que perdeu a vida que o mundo tem para dar. E a vida que o mundo tem para dar, quando está ocupando a alma desta pessoa, não sobra espaço para a vida que Deus tem dado por meio de Cristo. Enquanto vocês vivem, Jesus está dizendo, enquanto vocês são perseguidos, as pessoas vão olhar: olha o camarada ali perdendo a vida. O camarada quer casar virgem, dá dinheiro para a igreja. Tu viu a arrumação lá, o pessoal esclambou ele no trabalho, ele ficou calado. Aquela ali, foi traída várias vezes, continua lutando pelo casamento. Olha aquele menino ali. O pai dele nunca vai saber, mas o pai disse que não pode escutar ou não pode ouvir essa coisa. O menino, mesmo na ausência dos pais, obedece. É um bobo, que abestado. Como é que pode isso? Vai perder essa oportunidade aí, é só dar 50.000. Traz 50 reais lá, paga uma propina ali. Todo mundo faz isso, rapaz. Vai tornar as coisas difíceis, tem que fazer direitinho, em vez de pagar propina para isso, para acolá. Está perdendo a vida. Da perspectiva de Jesus, nenhum cabelo da cabeça será perdido. Isso é, a vida dessa pessoa é preservada. A vida que Deus tem dado para ela é mantida, preservada, enquanto ela perde as coisas aqui. Enquanto ela perde a liberdade, enquanto ela perde as coisas que os homens estão acostumados a filtrar, né? E a medir o sucesso de alguém, enquanto ela perde para essa vida, Jesus diz: todo o sacrifício, todo o cabelo que cair, toda dificuldade, toda aflição, toda perda, toda ela tem uma significância eterna para mim. Eu estarei atento a toda lágrima, eu estarei atento a toda injustiça, eu estarei atento a todo rancor e ódio do mundo. Eu estarei ali, nada será perdido em vão, nem os cabelos da cabeça de vocês passarão desapercebidos. E é nessa perseverança,
é pela perseverança. E não dá para trás quando a vida fica difícil. Não fazer concessões, mas continuar se agarrando com Cristo. Cristo que eu tenho, Cristo. Que se mostra e se prova que alguém tem partilhado da verdadeira vida. É assim e não de outra forma. É exatamente assim que Jesus é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O mestre não está ensinando salvação pelas obras. O que o mestre está dizendo é que essa salvação final, a vida eterna, vida verdadeira, não vida física, mas a vida espiritual, ela se manifesta, prova-se a sua existência quando a vida aqui ela é perdida alegremente por causa do nome de Cristo. Preciso perguntar para vocês: vocês estão querendo ganhar ou perder a vida? Isso é para todos nós, irmãos. Isso aqui vai na contramão de tudo que o mundo tem a dizer, de como educamos os nossos filhos, como fazemos conta para as nossas coisas, o que nós compramos, como nós nos vestimos, o dinheiro que gastamos, a pizza que compramos, como nós falamos no trabalho, o que escutamos na internet, a fofoca que aceitamos ou não, é isso aqui. É como se Jesus tirasse e colocasse um tipo de mentalidade completamente outro, que é partilhada apenas por aqueles que já não se aguentam com essa vida aqui. Pegam tudo que Jesus dá aqui e aceitam tudo de bom grado, como o caminho para a paz, querendo usar de todas as coisas: o câncer, a saúde, a dor e a saúde, o dinheiro e a liseira, os filhos e não ter filhos, o marido e não ter marido, a esposa e não ter a esposa, os amigos e não ter amigos, a solidão e a multidão. Tudo em função de Cristo, por causa de Cristo, para promover a Cristo. É pela perseverança, meus amigos, que nós desfrutaremos da vida, pela perseverança em aceitar todas as restrições que a mão soberana do Senhor colocar no nosso caminho, por causa de Cristo. É isso que Paulo diz: e nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Não que eu julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, ignorando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o que eu quero? O que eu quero é a graça de poder participar, mesmo que seja nos sofrimentos, da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tome o mundo, fique com ele, dê-me Cristo. E se qualquer um aqui está perseguindo ou procurando qualquer outra coisa que não seja Cristo, você está fadado a ser relativamente infeliz nessa vida, porque o orco da sua alma nunca será satisfeito, e está fadado a ser condenado ao inferno de fogo depois e ser eternamente triste para nunca mais voltar. O que eu te ofereço? Cristo, Senhor e Salvador, Cristo. E Ele tornará a sua vida relativamente feliz aqui, completamente feliz ali, quando Ele voltar. Amém? Vamos orar silenciosamente. E em seguida eu irei romper o silêncio. Senhor, eu peço pelos meus irmãos, eu peço por mim também. Nos ajuda a perseverar, enquanto estamos passando pelo vale, enquanto a Tua provisão e a Tua providência nos conduz. Nos dá graça para perseverar, nos dá graça. Caminha conosco. Dá-nos de Ti mesmo. Não se ausente a Tua presença do nosso lado. Lembra-nos da Tua verdade, lembra-nos do que está em jogo,
lembra-nos de Cristo, o seu sacrifício, o seu amor. Ajuda-nos a perseverar, por mais forte que sejam as tentações para desistir, por mais forte que sejam as tentações para abrir mão, para fazer concessões, para trair o Senhor e o seu amor. Dá-nos Cristo, mostra-nos Cristo em glória, pleno, o amor da nossa vida, soberano dos reis da terra, aquele a quem e para quem todas as coisas existem. Que Cristo satisfaça todos os anseios do nosso coração, de verdade, de maneira que as coisas aqui não possam acrescentar o que somente Cristo tem. Que a gente não procure barganhar ou encher nossa alma com aquilo que somente Jesus tem. Eu peço para os meus irmãos que estão sofrendo, vítimas de si mesmo, vítimas do pecado de outros, mostra-te presente, Senhor. Ajuda-os e ajuda elas também a verem a validade de sofrerem por causa de Cristo, se esforçarem para agradar a Cristo, que elas saibam que nenhuma lágrima, nenhum cabelo que caiu pelas desventuras desse mundo caído ou da natureza caída foi passada desapercebido pelo seu Senhor e Salvador. Eu peço que nos ajude a lembrarmos de que a vida é para Ti, e nas circunstâncias, no trabalho, na escola, na família, que possamos dar testemunho de Ti, ao invés de esperar a vida ser favorável e Jesus ser benquisto. Possamos antecipar aquilo que o Senhor nos diz. Por causa de Cristo, perdemos as coisas que o diabo deseja barganhar conosco. E que ao fazer isso, ao vivermos uma vida alegre, a despeito das coisas que nos acontecem, que o mundo olhe para nós e perceba que Jesus é mais valioso do que qualquer coisa que existe, e que a nossa alegria não está pautada nas circunstâncias, e que nós vivemos para Ele, por causa dEle, até encontrá-lo. Em seu nome nós oramos. Amém.